Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais um episódio para você maravilhoso do Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil. Não se esqueça, quem compartilha Líder Medcast espalha a saúde. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e todas as outras, para que a gente possa continuar levando a você esse trabalho maravilhoso. Não se esqueça, nosso propósito é trazer para você informação de qualidade. Você sabe que a internet é recheada de fake news, recheada de informações nem sempre confirmadas, nem sempre reais, e nosso objetivo é trazer a você informações confiáveis, através das autoridades em saúde que nós trazemos aqui. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Gustavo Amarante, médico formado pela Escola Paulista de Medicina, hoje médico intensivista do Hospital Sírio-Libanês, atende também seu consultório na área de psicanálise, que é mais ou menos o assunto que nós vamos falar aqui hoje. Professor Gustavo, muito obrigado, é uma honra recebê-lo aqui. Opa, muito obrigado. Eu que estou muito honrado de estar aqui. É um prazer falar sobre esses temas, que são os temas que permeiam a minha vida. A minha vida é essa. A minha vida é medicina, filosofia e psicanálise, né? Eu diria que a minha vida também é um pouco de poesia, então a gente também vai incluir isso aqui um pouco hoje. Sensacional. Vamos lá apertar então para a gente dividir essa informação com você que está aí. Seja bem-vindo novamente, doutor. Filosofia, medicina e psicanálise. A gente pode falar palavras separadas no único contexto ou é tudo junto? Olha, eu diria para você que é tudo um tanto junto. E eu vou começar com a frase que o Sidney gostou tanto. A frase do Sir William Osler. Essa frase ela abre talvez o tratado de clínica médica mais famoso do mundo. E a frase é: o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. E o que essa frase quer dizer? O que isso significa? Isso significa que para exercer a medicina é importante que você se comunique com o paciente. A história da propedêutica, você tirar a história. Tirar a história é permitir que o sujeito que está ali te procurando fale e que você escute o que ele fala, de tal modo que você possa se direcionar na busca do que está afligindo aquela pessoa. Mas se você não tiver repertório para falar e para ouvir, muito provavelmente você não vai conseguir encontrar esse caminho para buscar o que está afligindo aquela pessoa. Então, nesse sentido, os aspectos técnicos da medicina são incrivelmente importantes. É importante saber a fisiopatologia das doenças, é importante saber o curso natural das doenças, é importante conhecer as doenças, conhecer os males, mas é importante também conhecer os outros aspectos que estão em torno da doença. E a gente não pode nunca se esquecer de que a doença não é algo que surge do nada. Ela surge num sujeito. E o sujeito é o foco da nossa atenção. Então, onde entra a psicanálise aqui? A psicanálise entra em aspectos que a gente poderia chamar de ocultos do fenômeno que acontece na interação entre o médico e o paciente. E a filosofia, ela entra como um aporte, eu diria, tanto da psicanálise quanto da medicina, no sentido de ampliar a compreensão do fenômeno humano, do fenômeno do sujeito, né? Então essa fala que o médico que sabe apenas medicina, nem medicina sabe, ela é uma frase para olhar para o cliente ou para o paciente, porque hoje a medicina, se podemos dizer assim, ela trata hoje cliente que antes era paciente. Tá tendo uma visão mais, não da maioria, ou não de todos, mas de uma maioria. Tá tendo um menor contato humano entre o médico e o paciente. Por isso o doutor Gustavo traz a fala de que tem que ouvir, tem que olhar, tem que tocar,
ter que conhecer o paciente e não só a doença. Sim, porque, de novo, a medicina nem sempre foi como ela se apresenta, não sei se majoritariamente, mas ela se apresenta com muita intensidade hoje. É uma medicina que obedece uma lógica de mercado. Exatamente. A lógica de existir um intermediário que não foi convidado entre o médico e o paciente. Esse intermediário ele pode ser a fonte pagadora, ele pode ser a seguradora, ele pode ser a instituição de saúde, né? E embora a gente não possa dizer que esse intermediário é indevido, ele decididamente ele não é a parte mais importante dessa relação. Mas existe. Mas existe. E vai continuar Vai existindo. continuar E existindo, vai isso continuar aí. existindo. O efeito colateral dessa intermediação é que nesta lógica de produção e produção e produção, perdeu-se um tanto o contato entre dois sujeitos, o sujeito médico e o sujeito paciente. De uns anos para cá, uma abordagem que se convencionou chamar de medicina centrada na pessoa parece ter recuperado um pouco do espaço do sujeito paciente nessa relação. Então, o hospital onde eu trabalho, por exemplo, tem um programa enorme de cuidado centrado na pessoa. E que inclui treinamento, rodas de conversa, formas de acolhimento e de atenção aos profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiras, terapeutas, técnicos de enfermagem e assim por diante, e também o acolhimento diferenciado de pacientes, familiares, acompanhantes, porque hoje nós temos acompanhantes profissionais, né? Porque nesta lógica em que a medicina está inserida, ela não incide só sobre a medicina. Ela incide sobre tudo. Então, houve um tempo em que alguém da família adoecia, um familiar se deslocava ou se prontificava a estar ao lado dessa pessoa o tempo todo. Isso é quase impossível hoje em dia, porque as pessoas estão nesse circuito vice-virtuoso de trabalhar, de produzir, etc. e tal. Então, essa função que era da família acabou passando para profissionais. Então, é um outro termo, é um outro fator da equação com o qual a gente tem que lidar. Cuidadores profissionais, por exemplo. Né? E, na verdade, isso é o que a gente sempre fala aqui, né, Moisés, aqui no podcast, que o centro, na verdade, de toda a atenção tem que ser o paciente. E isso acho que ninguém poderia falar diferente disso, né? Aí, voltando mais uma... perguntando novamente, questionando de novo. O professor Gustavo, você acha que na faculdade de medicina, no ensino atual, que cada vez mais fala sobre a medicina objetiva, né, baseada em evidências, tentando cada vez encaixotar mais os procedimentos, eu já tenho algum tempo de formado, o senhor também, né, mas hoje parece que cada vez mais tentam transformar a coisa de uma maneira mais exata, talvez por uma necessidade mercadológica, né, empacota procedimentos, empacota condutas. E a única faculdade entraria nisso, então, para a gente conseguir resgatar essa questão da instituição paciente, a questão da instituição relação médico-paciente, que eu concordo plenamente. O bom médico é o médico que ouve profundamente o seu paciente. Como a gente teve aqui também outros médicos com a gente batendo esse papo, consulta boa é consulta demorada. Uhum. E isso vai contra essa pecinha que o senhor estava falando, né, que vem aí do mercado, que vai continuar existindo, que são as instituições, e ok, não são de total ruim, mas na faculdade, como que o senhor acha que poderia isso, dentro da formação médica, fazer alguma diferença e recuperar essa questão tão importante dessa relação, que vai trazer um custo
benefício positivo pro paciente. Ou não, só complementando, não apenas na faculdade, mas nos envolvidos. Hospitais, alguns hospitais, como o Sírio-Libanês, por que não? já tem essas iniciativas, mas outros lugares também. Eu acho que essas instituições de ponta, elas têm um papel fundamental, tanto na universidade, quanto fora dela, nesses grandes centros de disseminação de excelência. Então, por exemplo, a gente mora numa cidade muito peculiar, né? Essa cidade, a cidade de São Paulo, ela possui alguns dos melhores hospitais do país, talvez do continente, né? Hospitais estão inseridos, em termos de qualidade, entre os melhores hospitais do mundo. Essa cidade em que habitamos, ela tem algumas das universidades mais importantes do país, né? A USP, a Unifesp, estão ranqueadas entre as melhores do continente também. Unicamp. Sim, no estado, né? Sim. Mas o papel dessas instituições, universitárias ou não universitárias, ele tem ficado muito claro a partir, de novo, o mercado ele pode ser meio danoso, mas ele não é necessariamente danoso. Perfeito. Né? Então, o mercado apresentou uma demanda. E a demanda que o mercado apresentou é uma demanda desse cuidado diferenciado. E esse cuidado diferenciado, então, ele renasce. Não é que ele nasce. Ele renasce, porque ele já existia antes. E ele ficou meio esquecidinho. Inclusive veio disso, né? Isso. Ele renasce e ele começa a tomar corpo. Vamos pensar aqui numa iniciativa muito moderninha, muito atual. A história do ESG. Né? ESG é ecologia, sustentabilidade e governança. Né? Talvez ainda seja muito discurso e menos ação. Mas a ideia em si é uma ideia muito interessante. Porque é uma ideia que reúne um cuidado ampliado. Né? Porque, por exemplo, num hospital, um hospital que descarta coisas inapropriadamente, ele está prestando um desserviço para a sociedade. Material biológico, material radioativo. Se ele descartar inadequadamente, ele está prestando um mau serviço. Então, temos aí um hospital que tem práticas não sustentáveis. Por exemplo, um hospital que desperdiça recursos com ações que não são... tem um termo muito específico, mas que não são adequadas para aquilo, ou que são desnecessárias. Né? Ele não é sustentável. Né? Ele pode até ganhar muito dinheiro, mas ele não é sustentável. Se você replicar um modo de consumo, entre aspas, não sustentável, ao longo do tempo, aquele hospital pode ganhar muito dinheiro, mas ao longo do tempo, se disseminar para a sociedade, você compromete a saúde financeira da saúde como um todo. Né? E governança. A governança que hoje, nos hospitais, nos grandes hospitais, ela está muito focada nesse cuidado centrado na pessoa. Né? E a pessoa não é só a pessoa, isso aqui é interessante. O cuidado centrado na pessoa, é claro que é direcionado para os pacientes. Mas, por exemplo, no Sírio a gente tem duas iniciativas interessantíssimas. Uma se chama Trabalho com Alegria e a outra se chama Código Atlas. O Trabalho com Alegria é uma forma de incluir os profissionais de saúde como um todo na cadeia decisória. Então, o sujeito ele passa a ser parte daquilo que ele está fazendo. Ele passa a se sentir pertencente à cadeia decisória, à cadeia de escolhas. E isso é uma coisa importante, porque isso faz com que o sujeito se implique naquilo que ele está fazendo. O Código Atlas ele foi desenvolvido porque vivemos tempos muito complicados.
uma sociedade um tanto individualista, etc. e tal, e as pessoas são muito ciosas de si mesmas e talvez menos ciosas do outro. E nesse contexto, vamos dizer que os conflitos explodiram em número e em intensidade. E o conflito ele sempre pesa mais para o elo mais fraco da cadeia. Então, o Código Atlas ele visa acolher esta pessoa. Então, ocorre o conflito, é acionado o código. Essa pessoa é retirada do conflito, ela é acolhida, é oferecido a ela, por exemplo, o ambulatório de segunda vítima, né? O ambulatório para apoio psicológico, eventualmente apoio médico, porque o conflito pode degenerar em agressão física, por exemplo. Tudo isso dentro da própria entidade. Isso é dentro importante. da instituição. Então é um investimento, né? Um projeto desenvolvido pela própria entidade. Isso. Depois, o agressor, vamos dizer assim, ele também é abordado, é dito a ele que aquilo não é aceitável, é conversado, etc. e tal. E depois há uma reunião de desfecho, né? Aquela pessoa que foi acolhida, porque foi agredida, verbalmente, assédio moral, etc, etc, etc. E você senta com ela e fala, olha, fizemos isso, fizemos isso, fizemos isso. Isso reduz o seu sofrimento diante desse episódio, né? Então, essas iniciativas são muito boas. Além das iniciativas das instituições, tais como hospital ou universidade, também tem a busca do próprio médium na retomada da filosofia, medicina e psicanálise também. Tem que ter, né? Ou deveria ter? Ou o sistema também acaba contribuindo para esse atendimento em massa? Praticidade, Praticidade, né? exatamente. Pragmatismo para a produção, né? Que Exatamente. como o professor estava falando, não é de todo mal, né? Mas tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Precisa achar o equilíbrio. Até aproveitando sua fala, professor, também teve um episódio aqui com o Dr. Rodrigo Jacobian sobre meditação, e ele também, dentro da mesma instituição, que é uma instituição maravilhosa, que é o Sírio-Libanês, pratica também, institui, não me lembro o nome exatamente agora, mas a prática da meditação, da Hatha Yoga, com profissionais, para também, uma espécie de sala de descompressão, né? Não me lembro o nome que ele usou, mas também visando o bem-estar dos profissionais, né? Então acho que isso é uma tendência mesmo, né? Para poder ir voltando o olhar à pessoa, o que, se a gente não tomar cuidado, vai se perdendo e o mercado vai degringolar mais ainda. Toma conta de tudo isso e daqui a pouco o maior privilégio de ser humano, que é tomar as próprias decisões, vai embora nessa situação, né? E se a gente não tomar esse cuidado agora, a gente não retoma mais. Sim, vamos aproveitar esse momento aqui para introduzir um pouco da tal da filosofia aqui. Boa, isso. Né? Senão a gente vai arborizar demais a nossa conversa. Eu falei que a gente vive um momento em que os conflitos aumentaram. Perfeito. Aumentaram por uma porção de razões. É muito difícil apontar o dedo e falar foi isso que produziu isso, né? Mas vamos dizer que uma lógica econômica, e econômica eu não estou dizendo de coisa financeira, econômico é no sentido mais amplo disso. Uma lógica política também num sentido bem amplo. Uma lógica educacional, que é voltada especificamente para um tipo de produção. E a presença progressivamente mais massiva dos meios de comunicação, isso produziu uma porção de coisas. E a gente pode traçar uma linha do tempo
recente, relativamente recente, interessante a propósito disso. E essa linha do tempo, ela começa com a publicação de um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord. E, para resumir, bem resumidinho, um tanto do que esse livro, que é muito denso, diz, ele diz que, de alguma forma, as pessoas passaram a privilegiar a aparência em detrimento da essência. Então, a sociedade do espetáculo, se a gente olhar para hoje, o que é? As redes sociais. Abre o seu Facebook Instagram. ou o seu Instagram. Só tem comida maravilhosa, viagem maravilhosa, sorriso maravilhoso, Roupa maravilhosa, carro maravilhoso. É completamente desacoplado da realidade. Eu vou falar um número assustador, mas é ele mesmo. É completamente desacoplado da realidade de 95% do planeta. Aquela realidade que aparece lá, ela diz respeito a 5%. Mas uma parcela muito grande dos 95% aderiu alegremente àquilo. Acho que 5% é até muito. Acho que aquela realidade crua daquele jeito é de 1%. Não é a nossa, por exemplo. Não é a minha. Porque todo mundo está cheio de espinhos e tudo bem. A realidade lá tem espinho zero, né? Mas nós, por exemplo, nós todos aqui, por incrível que pareça, nós todos estamos nos 5%. O que a gente não sabe é que nós estamos mais próximos dos 95% do que do 1%. É isso que eu quis dizer. A distância entre o 1% e o resto dos 5% é infinita. Abissalmente maior do que a diferença dos 5% para os 90% lá. Fora do 1% lá, para os outros 95%. Concordo plenamente. Bom, depois da Sociedade do Espetáculo, um jovem, agora talvez nem tão jovem mais assim, um jovem filósofo coreano que viveu na Alemanha a vida inteira, chamado, eu preciso ler aqui porque Byung-Chul Han. Ele escreveu um livro, o título talvez não seja esse, mas ele aborda o que ele chamou de sociedade do desempenho. E isso também é absolutamente testemunhável e observável, né? Esse dispositivo aqui é o ícone da sociedade do desempenho. Você está ligado 24 horas por dia. No fim de semana, nas suas férias, no feriado. E observado também. E observado. E você é definido pelo seu desempenho. Como se fosse possível ter um desempenho 100% o tempo todo. Não é. Pelo contrário. Como se fosse possível não errar. Não é. Até porque também o conceito de errar é um conceito muito complicado. A maioria das pessoas olha para isso e pensa em equívoco. Mas a outra acepção do verbo errar não é de equivocar-se. A outra acepção do verbo errar é caminhar. A errância não é uma sucessão de equívocos. A errância é um caminhar. Como a vida não tem um destino pré-determinado, você há de convir que nessa caminhada você pode tropeçar uma porção de vezes. E vai tropeçar. Mesmo. E que bom que tropece. Porque senão não teria também... Até porque você aprende tempero, muito mais, né, né, com os equívocos Sem do que dúvida. com os acertos. Professor, mas voltando um pouquinho nisso. Isso eu acho que é um assunto bem interessante. A rede social, é óbvio que ninguém vai publicar, né, quando está dentro de uma enchente, com o carro afundando, ou com a calça rasgada, e isso, ok. Ou com o cabelo, quando tem, né, despenteado, sei lá. Acho que esse é um assunto interessante. Qual a visão, como psicanalista, disso, professor? Assim, existem essas publicações, e isso não vai mudar, já que está na mão de quem publica. Que existe que lá no Instagram ou no TikTok é o mundo das maravilhas, né? E é isso que as pessoas consomem. Eu pensaria que esse cuidado tem que estar em quem consome, saber que aquilo é uma coisa não tão real, Moisés.
e Gustavo. Eu acho que esse é o ponto, né? Que é muito difícil quem tá vendo aceitar, entender, trabalhar com isso. Tá. Porque mudar não vai, né? Ninguém vai começar a publicar lá Foto tristinha. isso. E, quer dizer, mas a realidade atrás daquilo é totalmente outra. Todo mundo, sejam pessoas de alta performance, sejam pessoas que têm trabalhos mais simples, trabalhos mais complexos, o Roberto Justus, o Musk, todo mundo tem sofrimento. Uhum. E tem o tempo todo. Né? Então, mas aí Como- a que gente você fala pode, aí a gente pode entrar então em psicanálise. Isso. E tem dois aspectos psicanalíticos aqui que são relevantes. Vamos dizer, para começar, que desde Descartes, que eu vou falar o homem e já vou pedir desculpas, porque o homem é o humano. Sim. E o humano também, para dizer a verdade, é politicamente incorreto hoje. Talvez eu devesse dizer o humané, né, numa linguagem neutra. Que formalmente talvez eu não apoie muito, mas eu acho que informalmente eu apoio bastante, porque eu acho que é relevante. Então vamos dizer que o humano desde Descartes, ele passou a acreditar que ele controlava as coisas. E que a partir do cogito, o cogito ergo sum, penso, logo sou, que ele era capaz de saber plenamente da própria vida. Bom, se tem um motivo pelo qual o Freud talvez tenha conseguido a peripécia de ser detestado por muita gente, é porque ele descentrou o homem desta certeza. Porque ele mostrou que a vida mental, de fato, ela não é predominantemente consciente. Ele mostrou que a mente, ela é, na sua maior parte, inconsciente. E o inconsciente freudiano é, de fato, uma invenção estrondorosa que colocou todos os campos da atividade humana em perspectiva. Porque a partir desse inconsciente, do qual você não tem notícia, tudo o Nem que você controle, faz... Mas é controlado por ele? Boa parte. Eu não diria controlado, mas ele, para usar um termo também psicanalítico, ele sobredetermina as suas escolhas. Então, para ficar claro, cada palavra que eu estou falando aqui, ela surge a partir de uma cadeia associativa da qual eu não tenho nenhuma notícia e que Tá lá. produz esta palavra que eu acabei de falar. Então, Mas não necessariamente controlável, né? Pelo contrário. não, a gente não tem controle sobre isso. Mas eu não diria que é um determinante total, é um sobredeterminante. Sobredeterminante. Né? Então, eu sou livre, mas eu não sou completamente livre. Tem um Por porém quê? aí. Essa minha experiência, que não está na minha consciência, ela, em alguma medida, induz as escolhas que eu faço, inclusive das palavras que eu uso. Bom, e ao mesmo tempo, a psicanálise mostra, e o Lacan enunciou isso de uma forma maravilhosa, com uma frase complicada de entender também. A gente vai Vambora. ter que dissecar a danadinha aqui. Ele diz que o desejo não tem objeto. O que significa que o desejo não tem objeto? Bom, vamos pensar num exemplo bem simples. Eu não tenho relógio, mas eu gosto de relógio. Aí eu compro um relógio lá bonitinho. Nossa, comprei o relógio. Pus ele no pulso. Ele acabou de perder a graça. Ah, não, mas eu queria um relógio mais bonitão um pouco. E aí eu junto dinheiro, vou lá e compro um relógio mais bonitão um pouco. Pus no pulso. Ele perdeu a graça imediatamente. Aí eu falo, não, agora eu quero eu quero um Cartier. Custa caro pra caramba. É o relógio dos príncipes e tal, coisa. E eu me viro e compro o tal do Cartier. Aí eu ponho ele no pulso.
Aí ele perde a graça imediatamente. Aí eu falo, não, agora eu quero. E a hora que eu tiver o relógio mais caro do mundo, e eu puser ele no pulso, ele perdeu a graça. Como eu posso comprovar o que eu estou falando? Você já viu colecionadores de relógios, por exemplo? O sujeito tem 50, 60, 70, ele vai usar 70 relógios? Ele não vai usar 70 relógios. Então, o desejo não ter objeto significa que o desejo ele sempre se renova. Ou se transfere. Ou se transfere. Mas o fato é que, além disso, o desejo ele habita o campo dos afetos. E porque ele habita o campo dos afetos, o desejo não obedece à lógica da racionalidade. Diferente da necessidade, por exemplo, né? E, de novo, nós estamos descentrados do controle sobre nós mesmos. Né? Aqui, nessa conversa em que estamos usando da nossa racionalidade, essa conversa ela obedece a um princípio de realidade. Aqui tem contrário, aqui tem prioridade, aqui tem regra, aqui tem lei, aqui tem moralidade, aqui tem a cultura, no seu lado bom e no seu lado ruim. Aqui tem tudo isso. No campo dos afetos, nada disso existe. No campo dos afetos, o princípio que rege é o que o Freud chama de princípio de prazer. E o princípio de prazer ele só tem uma missão, que é obter prazer a qualquer custo e evitar maximamente o desprazer. Então, nesse universo, não existe moralidade, não existe temporalidade, não existe espacialidade, não existe contraditório. Certo, errado. Não tem moral, Uhum. não tem moral e bons costumes. Dor, nem dor existe. Não tem nada. Dor não existe, porque eu evito a dor. Né? Então, quando a gente pensa sobre esse aspecto do inconsciente, esse aspecto do desejo, esse aspecto da vida afetiva, a gente começa a entender um pouco mais e um pouco melhor o fenômeno, por exemplo, da rede social, dos sorrisos, dos iates, das roupas caras, do não sei o que lá. Ali não tem racionalidade alguma, mas o sujeito se encanta com aquilo, e aquilo é altamente sedutor, porque Incrível. aquilo Essa fala é atende o incrível. universo dos desejos. Essa fala E é um lugar onde ele não precisa se conter, ele pode soltar represa, ele pode se libertar lá ou colocar coisas que nem são realidades, justamente para sair de uma ele não pode se apresentar, ele não se apresentaria. Não tem risco que você está Não querendo tem dizer, risco, mas exatamente. Quando ele né? se apresenta na internet, Não tem tá julgamento, livre. não tem julgamento. Ou se tiver julgamento, está dentro do celular. Numa fala de uma pessoa do outro lado do mundo ou do outro lado da cidade. Eu acho que a rede social ela traz à luz do dia uma criança que sempre nos habita. Porque você não é só um adulto. Você é o adulto que eu estou vendo aqui, mas você também é o adolescente que você já foi. Você também é a criança mais velhinha que você já foi. E você é a criança pequenininha que você já foi. E a criança pequenininha, ela passa por uma fase do desenvolvimento que a gente chama de fase perverso-polimórfica. A fase perverso-polimórfica tem um nome... A psicanálise gosta de nomes bombásticos, né? Eu tenho que reconhecer isso. A fase perverso-polimórfica é uma fase que antecede a introdução da criança à civilização. Né? Então, na fase pré-civilizacional da criança, ela vive um universo perverso polimórfico. Por quê? Porque ela se autoriza, ou ela se sente autorizada pelas figuras parentais, a buscar o seu desejo livremente. A qualquer custo. Então, se o meu desejo é manifestar o meu ciúme do meu irmãozinho, e isso significa dar uma tijolada na cabeça dele, tá tudo bem. Tá tudo ok. Não tem remorso algum. Não tem arrependimento. Né? Porque ainda não se colocou porque aquele a civilização valor ainda não foi pra introduzida. dentro. E a civilização, pelo menos no Ocidente,
ela é introduzida para a criança de uma forma um tanto brutal. O Freud dizia que a civilização é introduzida pela vergonha, pelo asco e pelo pudor. É uma ruptura brutal para a criança. Até ontem, o amor que eu recebia dos meus pais era incondicional. A partir de um determinado momento, ele passa a ser condicionado. Cocô no chão não pode mais, porque é feio, porque é nojento, porque você precisa ter vergonha de fazer isso, porque está... Né? Então, essas coisas conformam o humano ocidental, pelo menos, de uma maneira um tanto intensa. E essa criança, a rede social traz de volta à tona. O cara se autoriza a falar o que dá na telha dele na rede social. Então, quando você entra, por exemplo, no Twitter, sei lá, né? O nível de agressividade, e mais do que agressividade até não é tão ruim assim, mas o nível de destrutividade que está contido ali é assustador. Né? Então, por exemplo, um termo bem contemporâneo, o tal do cancelamento. O tal do cancelamento é uma reedição moderna do ostracismo, lá dos gregos. O ostracismo era o seguinte: você cometeu um crime e você era colocado no esquecimento. Era a pior coisa que podia acontecer para um cidadão, era o esquecimento. Porque ao ir para o esquecimento, ele deixava de participar da polis, da vida da cidade. E, ao mesmo tempo, ele deixava de participar da vida da casa, da oikonomia. Essa é a origem do termo economia. Oikonomia é aquilo que diz respeito ao lar, à sua casa. Né? Então, esse sujeito que estava afastado da própria casa e da cidade, ele era o pária dos párias, era o pior castigo de todos. E muitos desses indivíduos acabavam tomando a própria vida porque aquilo era insuportável. Então, o cancelamento é uma reedição moderna, açucarada no sentido de que virou um certo meme, uma certa gozação, mas a brutalidade disso é desse tamanho. E a repercussão não só local de uma polis ou de uma cidade, mas sim de estados, países, né? Sim. A polis grega era uma cidade-estado. Sim. Né? Mas hoje na internet você não tem limites territoriais. Não. É muito maior do que isso. É muito maior do que isso. E é adocicada, açucarada, entre aspas também, porque realmente ela extermina a carreira profissional e pessoal de alguém. Uma coisa que eu tenho visto muito, até dentro desse assunto, né, que tem bastante a ver com psicanálise, com filosofia, com Freud. Você vê, por exemplo, acho que ontem ou anteontem, assim, teve uma questão dos humoristas que foram cancelados e o outro humorista falando contra ele e ontem pedindo desculpas. É uma confusão, né? Você enxerga essa confusão nesse momento? Que ninguém ainda aprendeu como e até onde a pessoa deve ou pode, né, usar essa ferramenta. Cadê o cuidado? Né? Porque quando você tem um julgamento, você avalia critérios, avalia leis, avalia laudos, avalia histórias, avalia frequência, depoimentos. O cancelamento é assim. Por uma fala. Uma fala. Que a exatamente. E tudo se vai por água abaixo. Independente, você que está ouvindo, do que você goste ou não. Não é isso que a gente está falando. Porque cancelamento tem de todos os lados, né? Sim. Então, eu achei interessante, acho que eu vi hoje isso, na verdade, num site. Um humorista pedindo desculpas, um humorista que é contra esse outro humorista, né? Não precisa falar o nome aqui, pedindo desculpas, falou que ele exagerou e que ele estava errado, que ele tentou cancelar o próprio colega, mas ele pede desculpas que ele estava errado e que, nesse caso, ele achou que ele estabeleceu um limite que não deveria existir. Então, acho que está faltando também as pessoas aprenderem a trabalhar com isso. Nós mesmos, né? A gente está aqui fazendo um programa que é aberto, qualquer pessoa pode, e a gente tem que tomar os cuidados necessários. A gente não pode sair aqui, não é uma conversa de bar que a gente pode falar qualquer coisa. Sim. A gente não pode nunca ofender alguém, pelo menos no meu ponto de vista, né? Agredir alguém, não. Isso não faz sentido nunca. Não é porque você está dentro da rede social
que você não vai agredir alguém também. Vale a mesma regra do convívio social normal. Eu não posso agredir no bar, na família ou na escola, na universidade. Aqui também não. Né? Então, acho que trabalhar com isso, que é uma coisa relativamente nova, que vai ser o segredo para que a coisa flua de maneira melhor e positiva. Porque tudo que a gente tem de tecnologia tem que trazer o conforto, em geral. O ser humano, acho que a tecnologia vem para trazer o conforto para a gente. Seja da roupa, seja do relógio, seja do celular. E esse começo de uso de redes sociais, essa conturbação toda, eu acho que ainda vai evoluir para uma coisa mais adequada, que não agrida, que não tome tanto lado. O professor discorda disso? Então, Não, é uma fora para gente discutir, né? exatamente. É polêmica. Ou vai piorar e vai degringolar de vez, ou isso depende de da cultura, né, da educação das pessoas, ou seja, fazer uso adequado, né? Você já ouviu falar de um sujeito chamado Walter Benjamin? Não. Walter Benjamin. Walter Benjamin é um filósofo alemão, judeu-alemão, que precisou fugir do nazismo e ele estava doente na temporada da fuga e ele estava na fronteira franco-espanhola. Ele ia conseguir escapar, mas alguém cria algum impedimento e ele acha que aquele impedimento é propositado para que ele seja entregue para a Gestapo. E ele se suicida. Ele não suporta a ideia de ir para um campo de concentração e ele se suicida. Mas o Walter Benjamin ele é um filósofo muito peculiar, porque ele tinha muitos interesses. E ele, entre outras coisas, ele criou uma espécie de contraponto à ideia de progresso. E ele diz que... ele diz que não há progresso. Eu não concordo com isso. Eu acho que existe progresso, mas o progresso ele não é linear. E ele não é necessariamente de um ponto que você poderia considerar mais atrasado em direção a um outro ponto mais avançado. Até porque esses conceitos são eles próprios duvidosos. Mas a ideia do Walter Benjamin, ela acaba sendo maravilhosamente desenvolvida a propósito de um ensaio que se escreveu sobre ele e sobre um quadro do Paul Klee, que estava de posse dele. O Paul Klee deu de presente para ele. E esse quadro se chama Angelus, Anjo. E o ensaio se chama O Anjo da História. E o anjo da história é um anjo que voa de costas para o futuro, olhando estarrecido para o passado. Ele não tem alternativa a não ser seguir voando de costas para o futuro. E ele não tem escolha a não ser testemunhar os escombros do passado. Né? Então, a história humana, ela é um tanto isso. Nos nossos 50 mil anos de Homo sapiens, né, um filósofo bem-humorado disse que nós progredimos do sapiens para o sapiens sapiens, para o sapiens sapiens demens. Né? Mas aí vai contra o que eu falei, então, do conforto, né? Da tecnologia. Não vai, não. Vamos pensar nisso que você falou. Tem como negar o progresso humano? Não. Não tem. O mundo hoje é mais bem alimentado do que era, é um lugar mais seguro do que era, por incrível que pareça. Vive-se mais tempo. Teoricamente, com mais qualidade de vida. Que é para isso que a gente está aqui, aliás. Melhorou uma porção de coisas, mas, ao mesmo tempo, você tem
para ficar num exemplo único e fácil de entender, você continua tendo a pequena disparidade entre os 5 e os 95. Que é uma disparidade que não tem sustentação, nem filosófica, nem econômica, nem racional, nem lógica, nem sociológica, nem antropológica. Nada justifica o abismo que existe entre os 5 e os 95. Né? O que se usa para justificar isso são conceitos que também não se sustentam a nenhum argumento minimamente decente, como, por exemplo, a história da meritocracia. Esse é um argumento ridículo. Mas também já existe, e há muito tempo, ou sempre existiu também, a diferença dos 95 para os 5. De maneiras diferentes conforme a evolução de sociedades e das revoluções. O que não implica necessariamente que isso seja justificável. Não que seja justificável, só que sempre existiu. Sim, sempre existiu. Talvez tenha sido até pior. Talvez não tenha existido em comunidades muito primitivas. Antes de Sapiens, ou até... Não, acho que com os Sapiens já. Mas quando os homens talvez ainda não tinham se fixado, talvez essa discrepância não existisse. Talvez ali na tribo você tivesse um cara que, por ser mais forte, ele talvez tivesse uma relevância maior porque ele caçava melhor, porque ele lutava melhor, etc. e tal. Mas a divisão social, ela é uma aquisição bem mais recente. E ela começa a aparecer com intensidade a partir do momento em que o homem se fixa. E que a divisão do trabalho fica muito clara. Né? Tem uma porção de pesquisadores interessantes que falam sobre isso, como, por exemplo, o Edgar Morin. Né? Tem uma mulher que olha para isso, duas mulheres que me ocorrem aqui agora, que falam sobre isso desde a perspectiva feminina. Uma é a Gerda Lerner, que é a fundadora da primeira cátedra de História da Mulher do mundo, e a outra é a Silvia Federici. A Silvia Federici é interessantíssima porque ela faz uma crítica da teoria marxista, não a teoria política, mas a teoria econômica, de uma maneira geral, desde esse ponto de vista. Né? Como essa teoria tão louvada por muitos, como essa teoria excluiu a mulher? Né? Cadê a mulher nesse mundo de igualdade? Né? Ela não está lá. Ela está muito subrepresentada lá. Né? E essa autora, ela revisita a teoria, incluindo a mulher. Então, por exemplo, vamos ver um conceito bem atual sobre esse aspecto. A ideia de que a mulher do lar não produz. Vamos trocar. Vamos trocar, né? Exatamente. Ela não produz, né? Vai lá. Eu acho que esse é o ponto. A gente, claro, nós estamos aqui batendo papo e, obviamente, eu posso ser corintiano, você pode ser palmeirense, você pode ser São Paulino, e para mim tá tudo ok. Agora, esse ponto eu concordo 100%. Do lar é mais enrolado ainda do que encher laje. Né? Porque do lar não tem fim. Né? Não tem fim fisicamente, psicologicamente. Eu acho que esse é o ponto central da coisa, né? E quando a pessoa entende isso, porque a gente vai ficando mais velho, né? E a gente vem de outras gerações, a gente vai aprendendo, né, as coisas. Mesmo que em algum momento você tenha tido ideias diferentes. Mas a questão da mulher é super importante, central. Eu acho, você não falou ainda isso, professor, mas eu acho que tem havido uma melhora também, entre muitas aspas. Sim ou não? Sim. Sim. E acho que esse é o ponto central. Olha na medicina. Isso, na minha época já era mais mulher do que homem. Agora tem muito mais mulher do que homem. Muito mais Talvez mulher na que sua, que é alguns anos atrás, antes de mim, sei lá, 5 ou 10, tinha menos mulher. A minha turma já era uma turma mais ou menos pareada. Na minha é um pouquinho mais mulher. Mas, por mais exemplo, na turma do meu sogro,
Só tinha homem. Uma mulher. Uma mulher. Eu conheci essa senhora. Né? Uma médica famosa, que recentemente até ganhou uma exposição aqui, a Nise da Silveira. A foto de formatura dela é divertidíssima. Aquele monte de homem e ela. Única. Só ela. Né? Então, de fato, é um progresso. Por isso que eu estou dizendo, não dá para contestar a possibilidade do progresso. Mas ele não é linear. Né? Mas é consistente. Eu acho que é consistente, muito consistente. É consistente. Então, nisso, assim, a gente concorda 100%. Acho que quem está aí tem que entender isso também, que essa evolução... E isso também faz parte, acho que até faz parte da fala inicial desse momento, que é sobre o conforto, que é sobre as coisas irem se adaptando de maneira positiva. Por isso que eu falei aquilo da rede social, que acho que as pessoas vão... talvez seja um pouquinho poliana, assim, da minha parte, mas acho que as pessoas vão aprendendo a usar melhor. Né, vem lei aqui, ou mesmo sem lei, vai se adaptando de uma maneira que aquilo seja positivo. Claro que numa curva de Gauss, sempre vai ter gente que vai usar indevidamente, como o professor falou no Twitter, absurdos, agressões, mas é uma pequena parte. Acho que o grande bolo do meio da curva vai se adaptando para que aquilo se use a nosso favor. Mas continuando a nossa conversa inicial, ali tem que usar com cuidado, porque ninguém vai colocar lá quando está doente, e essa grande ilusão que é prejudicial e tem tudo a ver com análise. Né? Até me surgiu uma outra pergunta. Eu gostei desse raciocínio do 5% e do 95%, que daria discussão para outros podcasts e talvez nem tenha a ver com saúde. Mas lá nos 95%, também acontece a mesma coisa, deles publicarem só aquilo que é legal e bonito? Sim. Olha que loucura. Porque o desejo... Exatamente. É isso que eu ia falar, sim. O desejo mesmo lá no 95, né? O desejo não obedece uma lógica. Né? Mas eu diria, por exemplo, que nessa consistência do progresso, a gente poderia incluir um fato muito humano. Né? Eu adoro ditados populares. Eu gosto também. Né? Porque eles são uma espécie de precipitado da cultura. E tem um ditado popular que diz o seguinte, que um velho sábio, com certeza, foi um jovem estúpido. E isso é muito esperto. Porque um jovem estúpido comete uma porção de erros, no sentido mesmo de equívocos. Mas se ele for inteligente, ele aprende com os erros. E ele transforma, ao longo dos anos, conhecimento em sabedoria. Né? De tal modo que essa curva de aprendizado ela pode se aplicar a qualquer dimensão da vida humana, inclusive o uso de redes sociais. No auge eu adoro política. Um dos filósofos que eu mais aprecio, um sujeito chamado Jacques Rancière, que escreveu um livro que, eu vou fazer uma tradução livre do título, mas seria alguma coisa como Nas Franjas da Política. E nesse livro ele discrimina a política de o político. Totalmente diferente. O político é a ideia mesma de cuidar, de conversar, enfim. E a política, ele muito jocosamente chama de a polícia. A política é a coisa mais terrena, mais profana, eu diria. O político é algo da ordem do sagrado. A política seria algo da ordem do profano. E quando você vive um momento muito tenso, como aconteceu recentemente, a rede social ficou inundada desse brigueiro. Bom, qual seria a opção? A opção seria sair da rede social, que é uma espécie de cancelamento. Eu me recusei a fazer isso. O que eu fiz? Eu falei assim, bom, eu vou colocar o algoritmo para trabalhar para mim. Não sou eu que vou trabalhar para o algoritmo. O algoritmo vai me servir. E eu comecei a dar likes em postagens de arte e literatura. O algoritmo percebeu e inundou a minha rede social com arte e literatura. Então eu abri a minha rede social
E eu não precisava ver briga, ofensa, cancelamento. Não. Eu via Matisse, Rembrandt, Miró, Shakespeare, a poetisa que eu estou lendo agora, que aliás eu recomendo porque ela é uma portuguesa maravilhosa, a Sofia de Mello Breiner Andressen. Né? Vale a pena. É uma mulher fenomenal. A rede social tem que tomar esse cuidado, porque ela está nesse mesmo contexto que a gente falou no começo sobre o paciente e a entidade que vem de fora. A rede social, ela está regulada, entre aspas também, pelo mercado. Quem manda nisso tudo, a realidade não é você, é o mercado. Então, se tem um Instagram, se tem um YouTube, no final das contas, eles também são regidos por interesses. Eu acho que a gente tem que saber isso. Eu acho que o mais importante, quando você se depara com um fato, seja ele bom ou ruim, o mais importante, eu acho você saber o que você está fazendo. Quando você for abrir seu Instagram, por exemplo, eu, depois de muito tempo, hoje, por exemplo, não sou mais fã de futebol. Por um tempo eu fui muito futebol, mas há uns 20 anos eu já não assisto mais futebol. Né? Gosto de outros tipos de esporte. Então, futebol, para mim, se você abrir meu Instagram, não aparece nada de futebol. Então, realmente, eles sabem aquilo que nem o professor falou agora. Então, acho que esse cuidado que você tem que tomar. Aquilo que você alimenta vai crescer muito na sua rede social. Só toma cuidado para você não achar que aquilo é a realidade pura. Não é. É a realidade que te ofereceram. Então, questione, procure, veja sim aquilo também, mas procure abrir mais o seu leque, conversar com pessoas reais, como nós estamos conversando aqui, não ficar apenas naquela rede social. Ler livros, assistir sim documentários, ou seja, abrir o seu leque para você não ficar refém daquela única situação que no final você mesmo criou. E isso depois das redes sociais deve estar impactando nos consultórios uma demanda diferente da psique da população. Imagina o absurdo. Depois da epidemia? Sim, sim. Ou não. É brutal. Não, porque a epidemia, não por ela própria, não pela doença em si. Mas ela foi mais para a rede ainda, mas né? Ela exacerbou ânimos que já estavam acirrados. Né? Então, a demanda por cuidado para sofrimento psíquico aumentou enormemente. Mas eu acho que aqui a gente tem mais dois conceitos psicanalíticos que são fundamentais para poder Vamos compreender. fazer uma pausa. Para você que está aí gostando, não saia daí. A gente vai ter uma segunda parte desse episódio. Com certeza vamos continuar esse assunto maravilhoso que diz respeito a você e as pessoas que você ama. Então não saia daí. Assista a segunda parte. Nessa semana ainda no ar. Obrigado e até lá.